Ó, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou, e sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Ó, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Todos bem por aí? Amém. Quem está satisfeito com Jesus? Amém. Abram, por favor, a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de João, capítulo 11, verso número 5. João, capítulo 11, verso número 5. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Então vamos lá. 1, 2, 3. De novo. Não. De novo. Pula um monte de versículo e vai no número 15. Bora. De novo. De novo. Pula mais um monte de versículo e vai no 36. Vamos lá? De novo. De novo. Amém. Podemos assentar.
Que tipo de amor Jesus tem por nós? Que amor é este? Maria era uma mulher notável. Em Lucas, capítulo 7, verso 44, ela está enxugando os pés de Jesus com o cabelo. No verso 2 do capítulo 11 de João, está escrito que a Maria era aquela que tinha enxugado o pé de Jesus com o cabelo. Jesus amava aquela família. E às vezes a gente traduz o amor segundo o que a gente entende que deveria ser feito, se de fato fôssemos amados. E porque a gente não entende isto, podemos nos frustrar quando as nossas expectativas não são alcançadas, a partir da premissa de que, se sou amado, devo ter todas as minhas necessidades e vontades satisfeitas no momento que eu entender que elas devam ser feitas ou satisfeitas. Mas não é assim que Jesus vê as coisas. Se você voltar para o capítulo 6, você perceberá diversas vezes, muitas vezes, Jesus dizendo sobre a ressurreição. Por exemplo, um verso, que é o número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Como este verso, há um montão de outros nesse texto. Aliás, eu sugiro que você leia em sua casa o capítulo 6 do livro de João. Todas as pessoas, em algum momento, perceberam que Jesus de fato amava Marta, Maria e Lázaro. Embora Lázaro tenha morrido. O fato de Jesus permitir que alguém padeça não significa que ele não ame. O fato de nós passarmos provações na vida não é a tradução da falta de amor ou de um amor defeituoso de Deus. No verso 36, as pessoas, quando viram Jesus chorar, disseram: vede como ele o amava. Então, o choro de Jesus fez que as pessoas percebessem e comentassem que Jesus amava aquele que tinha morrido. Mas se você olhar com atenção, no verso 37, há um burburinho, uma conversa, e as pessoas dizem: ele abriu os olhos de cego de nascença.
não poderia também ter evitado que esse morresse? Resposta: podia. Ele podia, ele pode. Quem aqui já teve na beirinha da eternidade e não foi para lá? Levanta a mão. Fica com a mão levantada aí. Mas quem aqui tem algum parente querido, decente, amado, amável, que foi para lá? E quem tem coragem de dizer que Jesus não o amava? O amor de Jesus nos dá segurança. Primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo número 2, verso 25, está escrito assim: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha para o colega e diga: guarda isto. Esta, singular, é a promessa, singular, que Ele nos fez, a vida eterna. Jesus não vai perder nenhum. Em João capítulo 17 tem uma oração feita por Jesus. E naquela oração ele diz para Deus assim, para o Pai: daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Olha para o colega e diga: Jesus não vai perder você. A nossa expectativa e a nossa esperança estão para além daqui. Vira as páginas da Bíblia, vai na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Você perceberá, no capítulo 15, no verso número 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se Jesus não ressuscitou, eu estou perdendo meu tempo aqui, e vocês também estão. É tudo vão. Mas Cristo ressuscitou. No verso 19 está escrito: se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança não está aqui, está para além daqui. E no verso 20 está escrito: mas agora Cristo ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Todos vocês conhecem a história da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Mas não era só amigo. O verso que vocês leram, Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Quero que você leve para sua casa isto no seu coração. Jesus ama você. Põe a mão no ombro de alguém aí e diga: não deixe que ninguém tire isto de você. Não deixe que ninguém tire esta certeza de você. A Bíblia diz: eu estou certo, eu tenho plena certeza de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem coisa alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a nossa esperança em Cristo está para além das coisas deste mundo. Jesus ia na casa desta família todas as vezes que passava pela região da Judéia. Era lá que ele se hospedava, era lá que ele dormia, que ele comia, que ele descansava. E um dia chega uma notícia que o Lázaro estava doente. E quem levou a notícia com expectativa, porque sabia que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Sabia que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Sabia também que amigo faz de tudo o que lhe seja possível para socorrer o amigo. Mas a expectativa não foi satisfeita. Porque Jesus disse: tá bom, eu vou lá. Mas demorou 4 dias. E 4 dias parece pouco, mas não é. 4 dias num universo de muitos dias parece pouco, mas para quem vê escasseando o tempo, 4 dias é muito. Quando eu tinha 14 anos eu queria ter 18. Quando eu tinha 18 eu achava que quem tem 40 é um coroa. Completei 59 e acho que quem tem 70 está na flor da idade. Porque parece que as coisas vão acelerando. E cada vez que a gente acorda é uma festa. Roberto Carlos compôs uma poesia junto com um amigo dele chamado Erasmo Carlos. Botaram música e eles cantavam: é preciso saber viver. Eles acham que são donos da ideia, mas não são. O dono da ideia é Salomão. Nós precisamos aprender a viver direito, porque o dia passa muito rápido. Moisés, antes de Salomão, escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias,
para que alcancemos corações sábios. Está no Salmo 90. Quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Se nós não vivemos direito, perdemos o tempo. Por exemplo, há uma música bem antiga, muito antiga, música de igreja, antiga, que diz: Deus nos dá 24 horas cada dia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Veja bem que ainda restam horas cada dia. Se nós jogarmos o tempo fora, a gente vai jogando a vida fora. O dia tem 24 horas e a gente dorme 8, ou seja, a cada 30 anos a gente dorme 10. A cada 60 anos a gente dorme 20. A cada 90 anos a gente dorme 30. Se a gente dormir só 8 horas. Mas se ao invés de a gente dormir 8, a gente ficar jogando o tempo fora com TikTok, a gente está jogando a vida fora. As coisas vão passando e a gente não percebe. Aliás, eles chamam de distrações ou passatempo. E a gente vai jogando a vida fora, esquecendo de viver bem com pessoas que nós amamos. E assim levamos o telefone para a mesa na hora de comer. E assim levamos a vida jogando o tempo fora. 4 dias parece pouco, mas é muito para quem tem pouco. 1º, 2º, 3º, 4º dia, Jesus decide: vou lá. Dá uma olhadinha no verso 14, João capítulo 11, verso 14. Olha para o colega e diga, antes de ler, não se assuste, tá bom? Olha aí para o colega e diga, antes de ler, não se assuste. Lembra que Jesus ama Lázaro. Essa é a premissa que você tem que ter na sua cabeça. Verso 14 diz: então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Ponto. Mas olha o verso 15. E folgo por amor de vocês. Eu amo Lázaro, mas eu amo vocês também. Olha para o colega aí e diga, presta atenção. Tem um montão de gente seguindo Jesus. 12. E Jesus ama o Lázaro. O Lázaro não é um dos 12. E Jesus está falando para os 12, que ama os 12. E está dizendo, por amor de vocês 12, eu estou contente de não estar lá, para evitar que o Lázaro, meu amigo, morresse. Olha para o colega e diga, que amor esquisito é este? Por amor de vocês, eu folgo, eu estou alegre, eu estou celebrando que eu não estava lá. Para quê? Para que vocês acreditem. Acreditem em quê? Jesus disse, vamos lá. E foram. Ao chegarem na aldeia, o primeiro contato foi Marta. A Marta está machucada, ferida. Está machucada e ferida porque ela sabia do amor que Jesus tinha pela família.
E ela sabia do amor que a família tinha para com Jesus. Mas ela não sabia por que Jesus demorou. E Jesus é confrontado. E quando confrontado, a palavra é mais ou menos assim: menina, o teu irmão vai ressuscitar. Abraça o seu colega aí e diga: não tem nada perdido, não. Fala forte, vai lá. Não tem nada perdido, não. Teu irmão vai ressuscitar. Está no verso 23. A Marta então olha para Jesus e disse assim: eu sei, mas vai demorar. Vai ser na ressurreição do último dia. Tem um hino do coral antigo: quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. A nossa certeza está fundamentada em Jesus, na palavra de Jesus e na ressurreição de Jesus. Nós sabemos que um dia as coisas mudarão. Vira de novo as páginas, vai no capítulo 15 do livro de Coríntios. Verso número 41. Não, aliás, verso número 36. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando você semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas um simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. E Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra dos peixes, outra das aves. Há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela é diferente da outra em glória. Assim também a ressurreição dos mortos: semeia-se um corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Ora, se há corpo animal, também há corpo espiritual. Olha para o colega e não tem nada perdido. Fala. Não tem nada perdido. Mas morrer é chato. Morrer é chato. Pastor Antônio Larentes, ele tem uma frase muito legal. Ele diz assim: nós vamos viver com Deus eternamente. Ninguém precisa ter pressa de ir para lá. Olha para o colega e diga: ninguém precisa ter pressa. Mas nós não podemos nos desesperar. Por isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, dizia: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas não como aqueles que não têm esperança. A nossa esperança está em Cristo. Jesus, ao ver o desespero de Marta, diz: eu vou resolver o problema. Então ele disse para Marta: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. E aí Jesus faz a pergunta para ela: você crê nisso? Pergunta simples.
quando Jesus se refere à ressurreição, Jesus usa uma figura. Ele fala, Moisés falou da ressurreição quando chamou Deus de Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ponto. Próximo verso. Ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, vírgula, porque para Ele vivem todos. Lucas 20, 38. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. É que na nossa percepção as coisas findam. E Jesus está dizendo para Marta, para de desespero, menina. Para. Então ela disse, Senhor, verso 27, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então quando ela disse isso, ela foi contar para a irmã dela, Maria. E ela foi meio que secreto para falar com a Maria. Quando ela chegou lá, a Maria saiu correndo e foi encontrar Jesus e os judeus que estavam ali imaginaram que ela tinha ido chorar no sepulcro. Eles não sabiam que ela ia se encontrar com Jesus. Quando ela se encontra com Jesus, ela fala exatamente a mesma coisa que a Marta. Se o Senhor tivesse aqui, está no verso 32, meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus viu ela chorando. E viu as pessoas chorando também. Porque, irmãos, é dolorido ver alguém querido partir. E é muito dolorido ver alguém que ama o que partiu, sem saber o que fazer. E olha como está posto no texto. Jesus moveu-se em espírito e Jesus se perturbou. Jesus não fica feliz com o sofrimento de ninguém. Jesus não se alegra vendo o sofrimento das pessoas. Então Jesus perguntou, onde é que vocês colocaram ele? E a senhora, vem comigo que eu mostro. E foi. No verso 35 está escrito, Jesus chorou. Ele sabia o que ia fazer, sim ou não? Mas ele chorou. Porque há coisas que mexem. Mesmo sabendo que Jesus vai resolver as coisas. E a turma disse, veja como ele o amava. Veja como ele o amava. E aí começam as críticas. Se Jesus pode, por que não fez? Irmãos, existem coisas para as quais nós não temos explicação. Mas nós sabemos que Jesus já resolveu muito problema de muita família. Quando Ele tirou alguém que era um polo agregador. As pessoas acordaram. Então Jesus vai lá onde está o Lázaro, o corpo do Lázaro. E diz assim, tirem essa pedra daí. Não é pedra de incredulidade, não é pedra de falta de fé, não é nada, é pedra de pedra mesmo, pedra. Qualquer pedra, igual qualquer pedra. E o que estava lá dentro não era sonho, não era futuro, não era projeto, não, era Lázaro, era um homem morto.
Cuidado com gente que fica enfeitando muito pavão na hora de pregar. Era gente que tinha morrido e estava lá. E o que estava na porta era pedra. Pedra igual qualquer pedra. Jesus disse, tira esse negócio daí. Alguém vai perto de Jesus, que é a Marta, e diz assim, faz 4 dias. A gente sabe, a gente amava, mas foi. Olha o que Jesus disse. Eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Olha para o colega e diga, guarda isso. Então tiraram a pedra. Simples assim. E Jesus olhou para o céu e fez uma oração interessante. Sabe aquele tipo de oração que a gente faz para o outro ouvir? Sabe aquele tipo de oração que você faz esperando que quem está perto escute a oração? É isso aí que está aí. Jesus olhou para o céu e disse assim, Pai, eu graças te dou porque o Senhor me ouviu. Veja o verso 42 agora. Eu bem sei que o Senhor me escuta. Mas eu orei por causa desta multidão que está aqui perto, para que eles creiam. Lázaro era amado por Jesus, sim ou não? E aquela multidão era amada por Jesus? Então Jesus permitiu Lázaro passar aquilo tudo para alcançar aquela multidão. Olha alguém perto de você e diz, você ama Jesus? Até quanto você está disposto a demonstrar o amor por Jesus? Que leve Jesus a salvar um montão de gente, a quem Jesus ama do jeito que ama você. O problema é que a gente é egoísta demais. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Está no deserto, o primeiro copo d'água que aparecer é meu, que se lasque o mundo. Jesus então diz, Senhor, eu falei isso por causa desta multidão, para que eles acreditem que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, Jesus deu um grito. Clamar em grande voz quer dizer dar um grito. Aí pensa num grito. A turma pensa em Jesus só falando, não, ele deu um grito. Lázaro, vem para fora. O verso 44 está escrito assim, e o defunto saiu. Se você abrir aí o seu Google, não agora que está no culto, né? Você vai descobrir que defunto é aquele que cumpriu a sua função. É aquele que terminou o mandato. É aquele que acabou a carreira. É aquele que finalizou o propósito. E morreu. Esse é o defunto. Agora, se você continuar lendo, tem uma vírgula. Está escrito que as mãos e os pés estavam ligados com faixas. E o rosto estava envolvido num lenço. Então olha para o colega e diga que ele não podia mexer a mão, nem o pé, e nem enxergar. E ninguém entrou lá dentro daquele buraco. Ninguém entrou lá.
Veja o verso 38. 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma, olha para o colega e presta atenção, era uma caverna. E lá dentro da caverna tem um sujeito que está com o olho vendado, com a mão enfaixada e com o pé enfaixado. E ninguém entrou lá para tirar ele. Mas ele recebeu uma ordem: sai daí. Eu não sei como é que ele saiu, não tem registro. Mas eu faço aqui as minhas conjecturas. Está atado, está preso. Eu não sei como é que foi, mas eu fico imaginando ele se movendo de tal forma que ele chegou na parte de fora. Olha bem para o colega aí. Diga, às vezes a gente se sente igualzinho Lázaro. A gente não enxerga um palmo à frente do nariz. A gente sabe que está dentro de um buraco, que alguém colocou a gente num buraco sem que a gente quisesse ir para lá. Ainda amarrou a mão e o pé e a gente não tem o que fazer. E na verdade a gente acha que ali é o fim, até que do lado de fora a gente ouve uma voz, poderosa voz, tremenda voz, gloriosa voz. João capítulo 1, verso 4 está escrito: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus grita: sai daí, vem para fora. Ele não ficou gritando lá de dentro: ninguém me ajuda, eu preciso que alguém estenda a mão. Não, ele ouviu a voz e ele se virou. Chacoalhe o colega e diga: boa lição para todo mundo. Dá o seu jeito, se mexe, porque você já tem uma voz. Ele saiu. Agora olha que legal. Do lado de fora está escrito assim, ó: disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Quer dizer que até então ele estava ligado, ele estava preso, estava enfaixado, não tinha mobilidade. Como é que ele saiu sem poder sair? Não sei. O que eu sei é que Jesus mandou ele sair e ele saiu. Agora voltem ao ponto que Jesus está dizendo, verso 15: eu folgo por amor de vocês, de que eu lá não estivesse, para que vocês creiam. Há muita gente que segue Jesus, mas ainda tem dificuldade de saber quem é Jesus. E certos episódios revelam para nós quem é Jesus. Para alguns de uma forma, para outros de outra forma, para outros de outra forma. Para estes, foi aquela ressurreição. Vira a página. Vai no capítulo 12. Verso 1. Jesus foi, depois de 6 dias que tinha passado a Páscoa, foi lá em Betânia. Onde estava quem? Onde estava quem? Que Lázaro? Aquele que tinha morrido. E que agora já não está mais morto. Agora já está ressuscitado. Então Jesus foi lá. Ok? Próximo verso. Fizeram para Jesus ali uma ceia, uma comida. Boa comida. Comer é bom, não é, gente? É ou não é?
Salomão escreveu: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Isto vem do Senhor. Comer é bom. E Jesus foi para lá e fizeram uma comida para ele. A Marta estava servindo. E Lázaro, aquele sujeito que tinha morrido, era um dos que estavam com ele à mesa. Continuando a ler. Tem lá a história da Maria que joga o perfume, isso aí é tudo importante, mas não para agora. Vai no verso 9. Verso 9. Leiam. O testemunho de Lázaro está levando um monte de gente a Jesus. Abraça alguém aí perto de você e diga: você começou a entender por que às vezes Deus permite certas coisas? É que quando você conta o que Jesus fez, isso ativa a fé de outras pessoas. Quando a gente ouve testemunhos, a gente fica dizendo: Senhor, estou aqui também, não é? Tem um problema, porque sempre tem a turma do contra, ou não? Tem gente que não quer ver o bem dos outros. Está escrito no verso 10, que aqueles chefes da religião, tem gente que acha que é dono da religião, né? E acho que quando Jesus começa a abençoar muita gente, às vezes eles se sentem ameaçados. E eles deliberaram matar o Lázaro. Que Lázaro? Aquele que já tinha morrido, mas que Jesus tinha ressuscitado. Olha bem para o colega e diga: apóstolo Paulo falou. Diga. Que quem já morreu não precisa se preocupar. Está tudo resolvido. Jesus deu a vida por nós. E Ele garante a vida por nós. A vida aqui é muito curta. Por mais que a gente acha que ela é longeva, ela é curta. Eu tenho um projeto de ir até os 110, namorando com a Suzy. É meu projeto. Eu tenho uma tia, a Suzy foi visitar ela comigo. Ela faltava um mês para completar 100 anos. E a gente estava torcendo para ela chegar nos 100 para a gente fazer uma festa. Mas foi embora. E a nossa esperança é encontrar a tia de volta. Não com 100, porque eternidade não é um tempo muito grande. Eternidade é não contar mais o tempo. Então, a gente sabe que Jesus está vindo aí. E quando Ele vier, vai acontecer umas coisas muito diferentes. Quando a trombeta de Deus soar, o mar vai dar os mortos que nele há. O inferno vai dar conta dos mortos. O Sheol, a sepultura, a terra, o fogo, tudo vão dar conta. E quando isso acontecer, a gente vai cantar uma musiquinha muito legal. Todo mundo junto. Pensa numa música boa. Vai ser sucesso universal. Pensa numa música diferente. A música vai dizer mais ou menos assim:
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para o colega e diga: fica firme, irmão, falta pouco, Jesus está vindo aí. Vai ser uma delícia se nós pudermos subir na caravana do arrebatamento. Diga: vai ser muito legal. Diga: imagina a gente estar no culto e daqui a pouco Jesus vem e a gente vai tudo embora. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. É esta a nossa esperança. Dia a dia a gente ativa a fé, esperando que Jesus venha logo. Nós queremos que Ele venha logo, nós esperamos que Ele venha logo. E aliás está escrito: ora vem Senhor Jesus. Mas às vezes Ele leva alguns primeiro. E Paulo diz assim: ninguém seja ignorante. Os que ficarem vivos não vão preceder, não vão primeiro. A ordem é mais ou menos assim: primeiro Ele vai ressuscitar os que morreram nele, vai dar um corpo novo, um corpo semelhante ao corpo dele. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. E aí a gente vai se reunir com Ele. Então alguém diz: mas pastor, qual é a vantagem de ir primeiro? Pergunta aí. Eu não acho nenhum. Mas tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Paulo diz que a vida espiritual é como uma pista de corrida, onde a turma está correndo por uma coroa corruptível, mas nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. E nesta corrida, disse Paulo, não ganha quem chega primeiro, ganha quem chega. Olha para o colega e diga: ganha quem chega. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, diz o Espírito, bem-aventurados ou bem-sucedidos ou felizes os mortos que morrem no Senhor. Sim, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. É que aquele que já partiu não corre risco. Na pista de corrida às vezes aparece uma casca de banana, às vezes um buraco, às vezes uma pedra de tropeço, às vezes uma seta, às vezes alguma coisa, mas aqueles que já foram já estão livres. Apóstolo Paulo então tinha um problema. Ele dizia assim: eu fico imaginando a delícia de deixar o corpo e partir para estar com meu Senhor. Vai ser maravilhoso, infinitamente melhor, dizia Paulo. Mas ele dizia assim: mas eu acho que eu preciso ficar mais um pouquinho por amor de vocês, para que quando eu ensinar alguma coisa, isto resulte em galardão. É mais ou menos dizer: se eu ainda fico, eu não posso perder tempo, eu tenho que otimizar o meu tempo em coisas que vão resultar em galardão celestial. Com isto eu quero dizer para vocês: otimizem o tempo que Deus ainda te dá. Não tenha nenhuma pressa de ir, mas saiba que no dia que ir, você não precisa ter medo. Salmo 23, o Senhor, já foi falado hoje aqui, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me guia a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então chega no verso 4, Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Olha para o colega e diga: o Senhor da vida é o garantidor da vida. Aquele que te salvou vai te dar a vida eterna. Qual é a promessa de Jesus para quem o recebeu? A vida eterna. Os irmãos antigos, quando oram, eu fico prestando atenção em gente antiga orando. Uma das palavras que são recorrentes na oração dos antigos é: Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos deu a esperança da vida eterna. A vida eterna é o que move a nossa esperança. E Jesus nos ensinou a olhar para lá, a colocar o nosso coração lá, a viver sabendo que estamos indo para lá. E apóstolo Pedro, esse é o último texto. Apóstolo Pedro diz assim: está chegando a hora que céus e terras vão se dissolver completamente, vai acabar tudo, vai tudo ser destruído, não vai ficar nada. E se nós sabemos que vai ser assim, que tipo de pessoas devemos saber? Ou que tipo de pessoas devemos ser? Que tipo de gente a gente tem que ser? Veja o verso 8, 2 Pedro 3,8. Não ignorem uma coisa: o dia do Senhor é como um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9. E o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual céu e terra passarão com grande estrondo, elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, leiam agora. Leiam, gente. Que tipo de pessoa você deve ser? Que pessoa convém você ser? Olha para o colega e diga: entendeu? Que tipo de gente a gente deve ser, sabendo que isso tudo vai acabar? Devemos ser pessoas achadas dignas de poder entrar na cidade santa pelas portas. E lá não tem mais tempo, lá não tem mais idade, lá é vida eterna. E só tem um jeito de ir para lá: Jesus. E Jesus disse que Ele é a porta. E Ele disse que se alguém entrar por Ele, vai se salvar. E este Jesus é o mesmo Jesus que foi resolver o problema do Lázaro. Agora, a ressurreição de Lázaro é uma bênção, ou não? É ou não é? A Bíblia conta histórias de ressurreição, lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Depois de Jesus, com Pedro lá na Tabita, acho. Agora, se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 35, está escrito que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Irmãos, nós estamos esperando a ressurreição do último dia.
Meu pai partiu para estar com o Senhor em 1997, no dia 6 de dezembro. Minha mãe, recente, ia completar 82 anos, e ela foi estar com meu Senhor. Meu irmão também já está lá. Minha sogra está lá. Meu pastor está lá. Homens de Deus, amigos queridos, estão lá. Mas a nossa esperança está na ressurreição. E Jesus está vindo aí. E se a gente sabe que tudo vai acabar, que tipo de gente nós devemos ser? Olha para o colega e diga: você pode ser um bocadinho melhor, não pode? Chacoalha o colega e diz: tem espaço para melhorar, não tem? Que tipo de gente nós devemos ser? E enquanto somos pessoas melhores, vamos ajuntando tesouro no céu, porque é para lá que a gente está indo. Lázaro é uma mostra, é uma foto do que Jesus é capaz de fazer. Ele é a ressurreição e a vida. Então, o que eu proponho a vocês é que vocês firmem-se em Jesus, estejam em Jesus, fortaleçam-se em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. Daqui a pouco Ele volta. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Quando a gente olha para as coisas acontecendo e coloca as lentes da palavra, a gente percebe que não tem muita coisa mais para ser cumprida. Ele está vindo aí. Está mais perto do que muita gente pensa. E Jesus ensinou: se o dono da casa soubesse a que hora que o ladrão chegava, ele ficava com a carabina lá. Mas a gente não sabe. Então, como a gente não sabe, a gente tem que ficar precavido. Lembra da historinha das meninas com as lamparinas? Tinham 10 meninas. As 10 meninas tinham lamparina. As 10 meninas tinham azeite na lamparina. As 10 meninas dormiram. Mas 5, antes de dormirem, arrumaram uma reserva. E a reserva fez a diferença. Porque quando ouviu-se a voz, aí vem o esposo, todas tinham lamparinas, mas o azeite de umas estava acabando. Das outras também estava, mas elas tinham reserva. E elas puderam entrar. Como está a sua reserva? Jesus está chegando. Não se demore mais para corrigir os rumos, ajustar as coisas, ficar firme no Senhor, sabendo que Ele está vindo e não vai demorar muito. Os teus queridos que foram, Jesus pode ressuscitá-los. Mas como você leu em Hebreus 11:35, existe uma melhor ressurreição. E nós estamos esperando, porque no dia que ela acontecer, nunca mais haverá morte. Nunca mais haverá separação. Nunca mais haverá luto ou dor, porque as primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Fiquem em pés. Uma canção muito bonita diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.
As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade. Você tem convicção? Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade. Cante com fé. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Fiquem firmes, meus irmãos. Jesus está vindo aí. E quando Ele vier, todas as lutas desta vida vão se acabar. As amarguras e tristezas ficarão para trás. Coloque os seus olhos lá. Viva intensamente. Olha para o colega e diga, bota o dedinho de mal educado assim. Diga, trata de ser feliz. Diga, tua alegria adora a Deus. Diga,
Trata de ser feliz. A tua alegria adora a Deus. A gente sabe que isso tudo vai se desfazer. Que tipo de gente a gente tem que ser? Ande direito, cabeça erguida e trate de ser feliz. E quando Jesus voltar, essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, olha para o colega aí. Já vamos cantar a última vez para a gente ir embora? Diga assim, ó. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Forte, vamos embora. Então, sabendo que tudo isso vai acabar, que tipo de gente devemos ser? Seja feliz, ande direito, honre a Deus e junte tesouro no céu, porque Jesus está vindo aí. Amém? Deus abençoe vocês.